estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. Hoje trazendo novamente o meu querido professor, doutor Marcelo Lamy, advogado, professor universitário, e que vem falar com a gente sobre os avanços da medicina, a importância disso para a saúde humana e também da notícia do nosso 4º Congresso Internacional. 4º, hein, gente? Olha que beleza! Até na pandemia a gente fez esse congresso online e a gente aprende muito. Então, é importante essa reunião dos cérebros e os pesquisadores, o que tem mais avançado na área da saúde. E para falar de tudo isso e dos temas que nós vamos discutir e aprender com esse congresso, está aqui o professor para nos compartilhar com a gente todas essas ideias e todo o conhecimento e toda a sabedoria que ele sempre traz para a gente em cada programa que a gente tem. Boa tarde, professor. A palavra é sua. Como é que é essa história? A saúde da população, que sempre foi um tema muito importante e delicado, né? E pouco cuidado, né? Hoje, depois da pandemia principalmente, né, que nós nos vimos cara a cara com um monstro e como vamos vencer esse monstro, e parece que até que não nós saímos tão mal. Como é que é isso e como é que isso tem ensinado os pesquisadores e esse congresso agora, em outubro, que vai haver na Universidade de Santa Cecília, com tanta colaboração de tantos professores nacionais e internacionais. A ciência precisa de novos saberes? Sempre. Não, sempre precisa, Rosilma. É interessante que o espectador conheça um pouco da história. Por que esse congresso nasceu? Porque assim a gente até entende qual a importância de um congresso, o que é um congresso científico, né? Nós, há alguns anos atrás, né, quer dizer, moldamos nesse caldeirão de espaço para que nós pensássemos coletivamente esse tema tão delicado para cada um de nós, que é o direito da saúde. É um direito que cada cidadão tem, de assistência à saúde, de viver num ambiente saudável, de receber a prestação de serviço público de saúde, de poder buscar um serviço privado de saúde que também seja de qualidade, para que, no fundo, nós protejamos esse bem tão precioso para todos nós, que só não é mais precioso do que a vida, né? Mas a vida depende dele, que Sim, é esse bem estão ligados, né? A Saúde e vida. São, né? Intrinsecamente ligados. Então, nós criamos, há um par de anos atrás, né? 3 pares de anos atrás, na verdade, criamos esse projeto de mestrado, onde nós juntamos um conjunto de professores de vários saberes. Já começamos assim num projeto de um olhar mais profundo, não é um olhar só do direito à saúde, mas um olhar da antropologia, um olhar da sociologia, o olhar da medicina, o olhar da economia, quer dizer, um olhar multidisciplinar sobre este problema que nós queremos que talvez nunca desapareça, né? Que é o problema da doença, o problema dos adoecimentos, mas um problema que nós queremos ver afetar menos a nossa vida, que a nossa vida não seja tão impactada. E as razões de nós termos tantos problemas de saúde individual ou até na coletividade, elas são de várias dimensões. Às vezes é porque nós temos umas culturas malucas, né? A gente tem a cultura de ficar sentado na frente de um micro trabalhando. Quem que não fica com problema de coluna vivendo sem assim? Descanso, horas e horas, sem fazer uma pausa. Tem uma cultura de comer rapidinho porque tem muita coisa para fazer hoje. Então, se a gente se alimenta mal, será que a gente não vai ficar doente? Será que a gente não vai ter problema? É lógico que a gente tem. Então, há soluções para os problemas de saúde que transitam não só em criar leis, não só em descobrir tecnologias novas ou técnicas da medicina mais avançadas para descobrir a cura de determinadas doenças. Tem muito problema de saúde que pode ser enfrentado sobre outros ângulos, sobre ângulos sociológicos, sobre ângulos econômicos. Então, nós criamos um projeto em que nós pudéssemos pensar um conjunto de professores
altamente gabaritados. Realmente eu tenho um orgulho de ser colega de professores que são assim, um exemplo para a sociedade. Nós temos uma professora Amélia Con, que é uma das fundadoras do SUS no Brasil, lutou tanto pela reforma sanitária. Nós temos um professor Caseiro, que é um epidemiologista de escola do Brasil e do mundo, referência no mundo sobre a tuberculose, sobre doenças infecto-contagiosas. Ou seja, nós juntamos um grupo de professores que nós pudéssemos pensar juntos como resolver os problemas de saúde. E abrimos inscrição para pesquisadores participarem desse projeto. E aí nós tivemos essa alegria tão imensa de tê-la como aluna na primeira turma. Verdade. A Rosilma, quem não sabe, né, foi nossa aluna. Da primeira turma. Embora professora também de todos nós, mas foi nossa aluna nesse projeto. 2016. Exatamente, em 2016. Eu fiz a inscrição antes de ter aberto a inscrição, tenho esse orgulho. Não, ainda não abriu, então guarda a minha vaga aí. Aliás, curso que mudou a minha vida. Aliás, o direito mudou a minha vida e depois, quando eu fiz mestrado em Direito da Saúde, mudou a minha vida mais uma vez. Isso aqui eu deixo esse crédito aqui, tanto para você como vice-coordenador, professora Cauí como coordenador, um abração, um beijão para ele, e todos esses professores e mais outros que depois se agregaram. O mestrado, ele tem um processo natural de todos que participam dele, e eu também, embora seja coautor do projeto desse estudo de mestrado, que chama-se até programa, não se chama curso, porque é uma coisa tão complexa, não é simplesmente assistir aula, né? É fazer pesquisa, é desenvolver, é pensar juntos, que eu também vejo transformado. A convivência com a professora Rosa Maria Ferreiro Pinto, quer dizer assim, que é um marco na cidade de Santos, no âmbito dos serviços sociais. Ela é a mãe de muitas e muitos assistentes sociais, mãe acadêmica, né? De muitos assistentes sociais aqui na cidade, é uma referência na cidade inigualável. Conviver com a professora Amélia, conviver com o professor Renato Merrana, com a professora Verônica, a Renata Leme, ou seja, nós temos um conjunto maravilhoso de professores, a professora Patrícia Gorich, que a dimensão dos migrantes, ou seja, nós temos ali uma espécie de caldeirão de ideias, que é fruto de uma atuação desse conjunto de professores e também uma atuação desse conjunto de mestrandos que vem com um gás excepcional, que às vezes a gente tem que sair correndo para correr atrás deles, porque eles correm muito e são inteligentíssimos e são preparados e estão pensando soluções maravilhosas para a nossa sociedade. Então, este mestrado, ele cumpre o seu papel social quando ele pega aquilo que ele está discutindo no dia a dia, todas as semanas, de segunda a sábado, porque funciona o mestrado de segunda a sábado, nós discutimos tantos e tantos temas que nós precisamos debater estes temas com a comunidade nacional e internacional. E é por isso que nasceu o Congresso. Nasceu o Congresso para a gente mostrar para outros profissionais do mundo e do país o que nós pensamos e o que eles pensam e que nós temos que voltar a pensar de novo. Ou seja, é para interagir o que a ciência, ou vamos falar, não usar nem o nome ciência, vamos falar assim, o que o saber, né, o pensar mais evoluído está apresentando com relação a isso que nós estudamos, o problema da saúde. O problema da saúde tem muitas e uma miríade de soluções possíveis. Não adianta nós assim, a intenção não é nunca num congresso falar assim, a solução é essa, nós vamos pegar uma bandeira e começar a agitar e fazer uma torcida, né? Não é assim. Não, são discussões sobre as soluções possíveis. O saber profundo, o pensar com profundidade, o pensar enraizado, ele não é radical. Ele aceita que assim, talvez a solução seja essa, talvez seja aquela.
O Congresso, então, Internacional de Direito da Saúde que nós organizamos e está agora na 4ª edição, é a ocasião em que nós temos essa oportunidade de trocar estas ideias, trocar essas informações com professores que vêm da Espanha, que vêm de Portugal, que vêm da Argentina, com professores do Brasil todo, com professores que possam assim, mostrar o que está acontecendo lá em Salvador, o que está acontecendo lá em Recife, o que está acontecendo em Brasília e o que nós descobrimos nesses cantos todos com relação à saúde. Então, assim nasceu o Congresso Internacional do Direito da Saúde. As primeiras edições, elas causaram um grande impacto na sociedade. Nós temos alguns assuntos que foram tratados nas três primeiras edições, que até hoje vêm se refletido em debates públicos, alguns se transformaram até em novas normativas com relação a isso. Ou seja, é um caldeirão de soluções para a sociedade. E qual que é o desafio que nós teremos este ano? Eu fico assim até com o coração acelerado, sabe? A ansiedade, nós estamos chegando próximo do Congresso e eu tenho este papel que é de muita responsabilidade, que é o papel de gerenciar, né? De equilibrar os pratos e gerenciar esse conjunto de pessoas tão sábias, importantes e tão simples também, tão maravilhosas. Sim, porque eu acho que é uma proporção. Quanto mais sabedoria, mais simplicidade. Em 3 dias juntos, olha, dia 20, é uma quinta-feira, dia 21 de outubro, que é uma sexta-feira, e 22 de outubro, só no período da manhã, no sábado, então 5º dia inteiro, 6º dia inteiro e sábado pela manhã, nesses 6 períodos, né, um período matutino, um vespertino, matutino, vespertino, matutino. Nesses 6 períodos, nós vamos reunir a apresentação de ideias, de soluções de mais de 40 pessoas. Então, não é fácil gerenciar esse grupamento de pessoas, todas importantes, todas. Não há alguém, vamos dizer assim, não, esse é o top. E não só do Brasil, né? Todos são outras culturas, outros nacionais. países. É uma oportunidade para outras soluções, né? Porque quando você traz pessoas de outros países, elas têm outras realidades que foram resolvidas com outros olhares. Outros olhares, outras vivências. Então essa que é a grande riqueza, porque eles também aprendem com a gente e a gente aprende com eles também. Nós vamos fazer um rapidinho intervalo, voltamos já com mais notícia do Congresso e mais notícia de avanços da ciência, por que são tão importantes. Voltamos já. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. E agora a palavra é do professor Marcelo Lamy, que vai nos
explicar os principais temas que serão discutidos e que serão debatidos e explicados no Congresso, no 4º Congresso Internacional de Direito da Saúde da Universidade Santa Cecília. Vai ser agora os dias 21 e 22 de outubro. E as inscrições para participar do Congresso até dia 12 de outubro. O edital, o professor Lamy vai divulgar o endereço direitinho para vocês, quem quiser participar como congressista ou até apresentando algum trabalho, ele vai passar para vocês, professor. Isso é importante falar, né, Rosiane? Porque Congresso é um evento aberto. Congresso científico tem essa característica. Além de termos lá a oportunidade, o espectador, ele só recebe presentes. Porque ele tem a oportunidade de, em 3 dias, nem completos, 2 dias e meio, conhecer 40 profissionais especializados no mundo todo sobre temas muito importantes da saúde. Então, é uma oportunidade de você entrelaçar conhecimentos e saberes e conhecer o meio maravilhoso. O espectador sai presenteado. Mas, além disso, um congresso é aberto, de forma que aquele que tenha já pensado alguma solução, isso que acontece muito com mestrandos, doutorandos ou pesquisadores independentes, outros professores, é aberto um edital no congresso para que as pessoas possam mandar trabalhos, sugestões. É passado por uma comissão científica, essa comissão científica considerando o trabalho relevante, comissão científica que nem olha quem é o autor do trabalho, é importante que os espectadores saibam disso. O trabalho é mandado e é anonimizado. Ele fica anônimo, a comissão científica avalia o trabalho para ver a qualidade do que foi feito, aprovado. Aí a comissão organizadora fala de quem é o trabalho para organizar um tempo dentro do Congresso para esse colaborador falar no Congresso também. Então, o colaborador tem um trabalho aprovado, ele abre-se um espaço de tempo dentro da programação para que outras pessoas se falem. Então, aqueles 40 às vezes viram 80 pessoas, né? Porque são... Sim, e os temas, os trabalhos apresentados que as pessoas queiram são relacionados com os temas do Congresso. Então, vamos falar um pouquinho dos temas. Quais são os temas do nosso evento? Nós teremos uma mesa na quinta-feira de manhã, nós faremos um painel com vários expositores sobre o tema central da saúde digital. A saúde digital tem várias dimensões. O uso de todas as tecnologias novas na saúde, então tecnologias tanto para diagnóstico, tanto quanto para terapias, quanto para monitoramento das terapias, para cirurgia, robótica, quer dizer, ou seja, todo o universo da tecnologia e até a situação dos algoritmos que fazem interpretação, os robôs que fazem análise, né, diagnóstico e recomendação terapêutica, ou seja, todo o mundo da tecnologia interagindo com a saúde. Quando tem um profissional junto com a tecnologia, que está a tecnologia agarrada aos braços de um profissional, nós chamamos de telemedicina. E quando só está a tecnologia, a gente vai olhar só para a máquina. Então, são esses dois olhares, o olhar da tecnologia intervindo na saúde, o olhar da telemedicina, que é a tecnologia acompanhada pelo profissional, e o olhar delicado da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que acontece que as questões de saúde são tem que ser privadas, sigilosas, nós não podemos ter os nossos dados de saúde transitando pela via pública, né? Então é preciso ter todo um mecanismo de proteção dos dados. Isso vai ser na quinta de manhã. Na quinta à tarde, nós teremos uma discussão focada, em primeiro plano, na segurança do paciente. Mecanismos relacionados a técnicas, estratégias relacionadas a coisas que temos que fazer no dia a dia dos hospitais, dos ambulatórios, das clínicas, para evitar danos que não são decorrentes do ato médico. Danos, por exemplo, de um paciente que tem dificuldade de locomoção, para sair da cama dele, para ir até o toalete. Assim, nós precisamos tomar medidas dentro de uma unidade hospitalar para evitar quedas de pessoas que têm
dificuldade em locomoção. São muito comuns. Muito comuns. A gente põe aquela pulseirinha que põe lá no hospital. Identificação. Que identifica, assim, para você não pegar o medicamento de outro, né? Depois o trocar o bebê. Do vizinho, trocar o bebê, trocar a perna que vai à cirurgia. Também. Quer dizer, tudo. Exatamente. Ou seja, são mecanismos, segurança de paciente é um conjunto de práticas que nós precisamos garantir a sua realização e pensar em novas para, com relação a esses, evitar danos que não são do ato médico, são do sistema de saúde. Isso chama-se segurança do paciente. Também será discutido na quinta tarde o tema do compliance. Compliance é de uma forma bastante simples para entender o que é o projeto de compliance na saúde. Quando nós temos um dano da saúde, alguém teve algum prejuízo de saúde, alguém teve algo não ficou satisfeito. É criar um mecanismo de sentar na mesa o médico, o dono do hospital, o paciente, a família, falar assim, vamos conversar sobre o assunto? Vamos ver o que aconteceu? Vamos deixar claro minimização se teve de erro, danos. se não teve erro, chegar ao justo acordo, se for o caso, e evitar essas discussões enfadonhas e demoradas do judiciário. Sim. O que muitas vezes o paciente quer é a satisfação. Saber por que aconteceu isso, por que meu familiar morreu, por que teve essa consequência, essa sequela. E também para que não aconteça novamente. E para que não aconteça também, principalmente para que não se aconteça. Essa é a ideia do compliance. Então, a segurança do paciente e o compliance, eles estão focados nessas formas de eliminar danos relacionadas fora do ato médico. E aí também se estuda também o rol, como falasse assim, dos mandamentos do paciente. Os direitos do paciente. Que direitos o paciente tem diante de todo o sistema de prestação de saúde? Então, nós temos um catálogo de direitos do paciente e é preciso conhecer e amadurecer, principalmente que certamente será objeto de bastante debate nesse congresso, que é o direito de receber a informação adequada, suficiente, completa, clara, concisa, assim, parece fácil, lembra dos né? 4 Cs da redação. Sim. Que a gente aprende lá no ensino básico, sim, né? Quer dizer, a informação tem que ser assim, concreta, clara, concisa e concreta. Como é que é? Tem esses os 4 Cs, eu lembro dessa mnemônica, né? Regra mnemônica das redações. Então esse é de quinta tarde. Na sexta de manhã nós vamos estudar o quê? Nós vamos estudar a questão dos vulneráveis. O que nós temos que pensar de diferente com aqueles grupamentos mais vulneráveis? Ou as mulheres, as pessoas com problema de saúde mental, os presos, as pessoas encarceradas, o trabalhador, o migrante, a pessoa com deficiência, ou seja, todo esse conjunto de que nós podemos identificar, que são pessoas que têm uma vulnerabilidade maior do que os demais. O que tem que ser diferente na saúde para eles? Na prestação, na assistência pública e privada à saúde desses pacientes. Há uma previsão normativa só que colocou o dedo nessa ferida no nosso Brasil com relação à pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência tem estabelecida como diretriz que a pessoa com deficiência deve receber a melhor terapia e não qualquer terapia. Isso já é um paradigma importante para ser discutido. Este vai ser o objeto de sexta-feira pela manhã. Sexta-feira à tarde, nós teremos assim um explodir um caldeirão de pipoca explodindo questões relacionadas aos avanços na medicina. Vários profissionais da medicina, especialmente, participarão desse momento do Congresso, onde nós vamos discutir questões muito sérias e importantes, novas descobertas, algumas não tão novas, mas ainda desconhecidas. Por exemplo, o tratamento que se faz do ponto de vista nutricional para um paciente oncológico. Um paciente que está fazendo um tratamento oncológico, como é que ele tem que fazer o tratamento a sua alimentação, o seu complemento de tratamento? O tratamento oncológico depende muito do tratamento nutricional. Eles estão correlacionados. Precisa se aprender, entender isso.
Existem alguns métodos que não são novos, mas cada vez ganham mais espaço e precisam ser melhor compreendidos. Método Bobat, método ABA, são métodos para crianças com autismo, métodos de terapias que estão avançando e muito com relação à nossa descoberta, que são melhores terapias para pessoas com autismo. Nós falamos aqui em outro programa sobre a estimulação transcraniana magnética. Sim, verdade. Assim, esse tratamento da ansiedade e da depressão, que é um tratamento não medicamentoso. Os exames genéticos, os exames de microbiomas, né, que se faz da bioma intestinal, como novas formas de descoberta de que tratamento fazer. Ou seja, sexta-feira à tarde nós teremos um debate sobre o pipocar de novas ideias dentro da medicina. E no sábado pela manhã, nós estudaremos o entrelaçamento entre a ciência da medicina e o direito. Como que a ciência aparece lá no processo judicial? Então, como é que apresenta-se a perícia lá dentro do processo judicial? Como é que se faz lá o laudo médico que vai para o juiz? Que vai para o juiz tomar a decisão de quem tem direito e quem não tem direito. Como é que funciona o NatJus, que é um sistema de um cadastro nacional de opiniões prévias sobre problemas de saúde. E vamos discutir um tema que é bastante delicado, e isso tem colocado minha cabeça bastante para fervilhar, que é o seguinte: existe um padrão do que nós consideramos como se fosse assim, aquele sarrafo em que a gente vai pular o salto em altura. A gente vai colocando o sarrafo, em que altura a gente coloca o sarrafo? Existe uma altura do que a gente vai considerar provado pela ciência e não provado pela ciência. A gente quer 90% de eficácia, 70% tá bom? Ou tem que ser 95%? Existe um sarrafo da ciência. A Anvisa, quando vai fazer o controle sanitário, tem um sarrafo. A Conitec, quando vai incorporar a tecnologia no SUS, tem outro sarrafo. Quando nós pensamos nas políticas nacionais de segurança do paciente, aquele tempo que falávamos no começo, sim, o sarrafo também é outro. Ou seja, como conviver, não está errado terem critérios diversos, mas como nós devemos aprender a conviver com níveis ou consciências paralelas. Assim, então, vejam, é um pupurri de temas, né? Vamos falar a verdade que o Congresso assim, é um pupurri. É um pupurri de assuntos. Porque o tema é polêmico, né? E infelizmente a gente está terminando o programa, mas nós vamos deixar aqui para os telespectadores o link. Ah, sim, podemos colocar o link para inscrição. Nós vamos deixar aqui o link para que vocês possam se inscrever como participantes. Isso. E também, se quiserem apresentar algum trabalho que vai ser submetido à banca examinadora sem identificação, como o professor já explicou, e para participar desses debates também. Professor, obrigada pela presença mais uma vez, sempre uma presença e um compartilhamento de ideias muito rico, e espero que vocês participem do congresso, porque ele é aberto a qualquer pessoa, né? Estudantes pagam meia, né? Não precisam ser exatamente estudantes de direito, podem ser estudantes de qualquer outra faculdade, porque, como disse aqui muito bem o professor, é um estudo e um enfrentamento de temas multidisciplinar e, por isso mesmo, muito mais preciso, muito mais rico. Então, nós vamos deixar o link, mas se as pessoas quiserem entrar também pela própria Universidade de Santa Cecília, pelo próprio link da universidade, né, no Google Universidade de Santa Cecília, lá está o 4º Congresso Internacional de Direito da Saúde, com o link para inscrição, tanto como participante, como advogado, ou como profissional formado, ou como estudante que paga meia. E ainda a participação como pesquisador é gratuita. E a inscrição, se me permite, Rosilma, está disponível já na plataforma Simpla. É só entrar na plataforma Simpla, que é com Y em vez de I, né? Simpla, e lá buscar 4º Congresso Internacional de Direito da Saúde. E está disponível já. E é isso aí, convidamos vocês. É muito importante ter conhecimento e compartilhar conhecimento, principalmente um tema tão importante como a saúde, que está
intimamente ligado à vida, uma não vive sem a outra. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos às 16 horas no YouTube no mesmo dia para vocês poderem assistir e no mesmo dia às 17 horas para a TV Com Brasil para mais de 50 milhões de brasileiros. Até o próximo programa, se Deus quiser.